Olá, o meu nome é Alessandra, eu sou confeiteira, trabalho na área há quase 7 anos e há cerca de 3 anos atrás eu comecei a ensinar para as pessoas um pouco que eu sei sobre confeitaria. Durante esses quase 7 anos que eu trabalho na área, eu tive acertos e tive erros. O meu erro mais constante era querer fazer o doce da moda, que todo mundo estava fazendo a qualquer custo. E às vezes eu não tinha um conhecimento ou uma cozinha equipada boa o suficiente para isso, e por isso às vezes o doce saía bem, às vezes nem tanto. Então eu resolvi parar e estudar para poder aprender melhor, aperfeiçoar aquilo que eu sabia, para poder oferecer o melhor produto para as pessoas. Com isso eu acabei me especializando mais na área de produção de bolos. Bolos para festa, para datas comemorativas, momentos especiais, bolos caseiros para o café da manhã, para o chá da tarde, para dar de presente. E foram esses bolos que fizeram para que eu fosse procurada para poder ensinar um pouco daquilo que eu sei. Funcionava assim: eu ia até a casa da pessoa e ensinava para ela a fazer com aquilo que ela tinha à mão. O equipamento que ela tinha à mão, os ingredientes que ela tinha à mão. Se precisasse comprar alguma coisa, era muito pouca coisa e nada caro. Eu nunca fiz a pessoa ter que comprar uma batedeira para fazer um curso comigo, porque eu aprendi a fazer as coisas com aquilo que eu tinha em casa. E se eu não tinha em casa, eu não fazia, eu tentava uma outra forma, uma outra receita. E é isso que eu ensinava para as pessoas. E é isso que eu vou ensinar aqui no vídeo, a forma online de estender um pouco mais desse meu compartilhamento de conhecimento com quem se interessar. No nosso caso, vão ser com os equipamentos que você tiver em casa, que você tiver à mão, os ingredientes que você tiver à mão em casa, ou próximo à sua casa. Eu vou ensinar para vocês bolos caseiros, tá? De sabor regional. Se você nunca me viu por aí, é porque provavelmente você não mora na mesma cidade que eu. Eu moro em Cajuri, interior de Minas Gerais. E aqui é uma cidade onde todo mundo se conhece e é uma cidade em que muitas pessoas são produtoras. Por aqui você encontra muita produção de café, de milho, frutas cítricas, e seja de um grande fazendeiro que produz em larga escala ou no quintal de alguém. Alguém tem uma plantação pequena lá de alguma coisa que ela usa para o seu sustento, que ela compartilha com a família. E eu pensei, por que não mostrar às pessoas para pegarem esses ingredientes, produzirem os bolos e venderem? Ou fazerem em casa, no momento de reunião com a família, para dar de presente para alguém. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos usar 6 ingredientes que eu encontro com muita facilidade aqui na nossa cidade: café, milho, mandioca, laranja, banana e o fubá.
aqui que você está assistindo agora, ele não está sozinho. Ele acompanha um e-book, que é um livro digital, que vocês vão encontrar o link dele aqui embaixo para vocês poderem clicar e baixar no seu celular, no seu computador. Você pode imprimir se quiser, ou pode deixar lá guardado na memória do celular mesmo, para você poder ir consultando. Nesse e-book tem todos os ingredientes, as quantidades certinhas, e também tem os modos de preparo. Você não vai conseguir usar o vídeo sem usar o e-book, mas você até consegue usar o e-book sem usar o vídeo. No e-book tem todos os detalhes, porém no vídeo tem uns toques, umas dicas a mais que eu quero passar para vocês. Da forma de preparar, do porquê dos ingredientes estarem sendo do jeito que está sendo, e dicas também de fotos, porque se você quiser vender você precisa tirar boas fotos do seu bolo, então vai ter dicas de fotografia. E também aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas sobre esses equipamentos que eu estou falando, que vocês têm que ter, não, vocês talvez tenham, talvez não, mas que podem ajudar vocês a se guiar um pouquinho melhor nas receitas que eu vou ensinar aqui, tá bom? Quem não tiver equipamento que eu vou mostrar, eu vou falar sobre substituições, sobre aquilo que você pode usar no lugar que eu estou mostrando aqui. Ou seja, o vídeo é cheio de dicas que vai ser bom vocês assistirem para poder acompanhar toda a instrução que eu vou dar no e-book, ok? Vamos lá. Sobre a parte de equipamentos que vocês vão precisar para poder acompanhar a aula. Formas. Quando eu falo para vocês usarem o que tem à mão, é o que tem à mão mesmo. Eu tinha uma questão, quando eu comecei a fazer aula de confeitaria, que eu não tenho esse equipamento que a professora tem. Eu não tenho essa forma que ela tem, essa batedeira, esse monte de espátula, de fouet, todos bonitinhos, eu não vou conseguir fazer. Primeiro, geralmente, quando a gente vai dar aula, a gente leva os recipientes, os equipamentos mais bonitos. Fica mais atraente visualmente para vocês poderem assistir a aula. Como aqui o meu intuito é fazer vocês usarem o que tem à mão, eu vou usar as minhas formas mais feiosas. Essas aqui. Vocês usam as que vocês têm, tá bom? Eu tenho essas redondas de vários tamanhos, tenho quadradas, retangulares. Usem a que vocês tiverem à mão. É só se atentar na hora de colocar a massa, tenta colocar mais ou menos num tamanho parecido com o que eu estou usando aqui, ou você vai ver que a massa é uma quantidade muito grande para a forminha que você tem, coloque outras formas. Ou uma outra dica, você pode guardar a massa que você bateu na geladeira por até 24 horas. Bateu a massa do bolo, colocou uma parte na forma, não cabe mais massa na forma e você não tem outra forma para trabalhar, pega essa massa, tampa ela, coloca na geladeira por até 24 horas, tá bom? Você vai colocar a massa que você tem no forno, vai tirar o bolo, vai esperar ela amornar, vai desenformar, lava a massa, lava a forma, coloca mais massa dentro dela, a massa que você colocou na geladeira, você pega, coloca dentro dessa forma e põe na geladeira. Você não vai perder a massa, tá bom? O frio faz com que o fermento trabalhe muito, muito, muito mais devagar. O que significa que o seu bolo não vai ficar fermentando na geladeira, você não vai perder toda aquela massa que você consegue usar depois, se não conseguir assar o bolo todo de uma vez, ok? Então, formas, vários tamanhos, várias formas. Você vai precisar de xícaras, aqui, quebrado. Você vai precisar de xícaras, tá bom? Para poder colocar os ingredientes. Não, você não vai medir aqui, tá bom? É só você vai medir no lugar correto e vai deixar os ingredientes aqui, porque o ideal é que você faça o que chamam de mise en place, que é você separar todos os ingredientes, as quantidades que você precisa e já deixar lá prontinho no cantinho antes de começar a mexer no bolo. Para você não estar ali mexendo no bolo e do nada ter que parar e descobrir que, sei lá, a quantidade de óleo que você tem não é suficiente. Ou você tem que ir lá no seu quintal para poder catar o milho. Não, deixa tudo preparado antes. Então vai colocando dentro dos recipientes. Isso daqui também vai te ajudar em uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, mais ideias de potes e xícaras que vocês vão precisar usar. Ok? Mais patinhos. Pratos. No caso dos pratos, eu recomendo que use os mais bonitos que vocês tiverem, tá bom? Não é uma obrigação, é só uma dica que eu vou dar depois que tem relação que são os pratos mais bonitinhos. Mas tem prato transparente, tem prato vermelho, usa o prato que você tiver.
Mas a ideia de forminhas, vocês vão ver eu usando esse daqui na receita, tá bom? Esse daqui é a forma de empada que eu uso para fazer bolo. Fouet e espátula. Acho muito mais legal você ter uma espátula do que uma colher, porque essa pontinha aqui da espátula, ela te ajuda a raspar tudo. Ela ser flexível também ajuda a raspar tudo, então não tem desperdício de massa. E fouet é ótimo para quando você quer colocar ar na massa, tá bom? E a espátula é ótima para quando você não quer tirar o ar da massa. Então eu gosto muito mais de usar os dois do que usar a colher. Batedeira, a mais simples que tiver. A de mão. Ah, não tenho batedeira. Não tem problema. Faz o bolo que não precisa de batedeira. Existe uma técnica que é o bolo espumoso, que é quando você bate os ovos ou bate as claras, que é o caso do bolo pão de ló. Você vai precisar da batedeira para fazer bolos assim. Não tem como substituir. Você ficar ali na mão toda a vida, batendo os ovos, é sem condição. Você não tem a batedeira para fazer esses bolos, não vá lá correndo comprar batedeira, não precisa atrapalhar o seu orçamento se você não quiser. Faça o bolo do método direto. O que é o método direto? É você adicionando todos os ingredientes em uma vasilha e misturar. Ou quando você adiciona todos os ingredientes no liquidificador e bate. Também é o método direto, ok? Então não tem a batedeira, pula a parte do bolo que precisa da batedeira agora e faça outra. Você também vai precisar, e isso daqui eu acho muito importante, de coisinhas medidoras. Eu recomendo que você comece com a balança. Outra coisa que você talvez tenha que comprar se não tiver em casa. Beleza, a balança é mais cara, essa daqui eu paguei R$30 nela no Mercado Livre. Não tenho esse dinheiro agora para comprar? Esse daqui eu paguei R$10. É um muito. São xícaras medidoras padrão. Isso daqui não é uma xícara medidora. O que acontecia muito comigo, eu tenho na minha família pessoas que fazem bolos, que fazem bolos para venda, e eu ia tentar fazer bolo com elas, e eu via lá, ela estava usando uma xícara disso, uma xícara daquilo, uma colher, não. Quando eu ia fazer na minha casa, a minha xícara era diferente. Então o bolo saía errado, porque a quantidade que colocava numa xícara lá na receita deles não é a mesma quantidade que eu vou colocar na minha, não são os mesmos recipientes. Então você precisa padronizar. Você pode padronizar com a balança, que é a forma mais certinha, pesar todos os ingredientes para garantir que vai ter tudo muito igual em todas as vezes que você fizer a receita, ou as xícaras medidoras, que também é uma substituição legal. Como você usa uma xícara medidora? Você não enche ela, não faz aquela montanha de farinha, no caso, que é o exemplo aqui, e joga na vasilha. Você deixa reto, nivelado. Essa é a forma certa de você usar a xícara medidora, tá bom? Coloca o ingrediente, deixa retinho assim e pronto. É essa medida que você vai ter que usar. É essa medida que vai fazer na receita. E também temos as colheres medidoras. Porque a colher de sopa que a gente tem em casa também não é oficial. Essa daqui é padrão, né? Tem aqui a de sopa de 15 ml, meia colher de sopa, 7,5 ml, uma colher de chá, 5 ml, meia colher de chá, 2,5 ml. É esse daqui que eu uso para fazer as medições, por exemplo, de fermento, as coisas que vêm em pouca quantidade. E essa daqui também tem marcações, tá bom? Essa daqui é uma xícara, meia xícara, 1/3 de xícara, 1/4 de xícara. E também vem a medida em ml, como você tem que usar líquidos. Por exemplo, você tem que medir 240 ml de leite, é uma xícara de leite, entendeu? Aí, ok, você tá lá, a sua forma, você fez a sua massa, assou ela toda, desenformou, e você quer postar nas redes sociais, quer mostrar a foto para alguém, ou quer divulgar o seu trabalho com uma foto bonita. O que você precisa fazer? Você precisa colocar o seu bolo em um local bonito para poder tirar foto. Primeira coisa, tira sua foto na frente de uma janela ou do lado de fora de casa. Use a iluminação do dia. É a melhor luz que tem para tirar foto, entendeu? Ela melhora a foto de qualquer celular, de qualquer câmera. Então, evita tirar foto à noite. Tira foto durante o dia, na frente de uma janela ou do lado de fora de casa.
Quero aquelas boleiras lindas, altas, que as confeiteiras usam para colocar um bolo em cima e tirar foto, mas eu não tenho, vou ter que comprar. Se você quiser, não. O que eu faço? Coloco o bolo no prato bonito. Ou, eu quero que seja mais alto, igual a boleira mesmo, fica mais chique. Pega o seu bolo, coloca no pote onde você está guardando os seus ingredientes. Mas se eu quiser que o bolo fique mais alto e não fique só no prato? Muito bem, pega o seu prato. Pega o seu pote, onde vocês estão separando os ingredientes. Coloca o seu bolo em cima. Pronto. Você tem uma boleira para poder colocar o bolo e tirar fotografia, ok? Pode ser de vários tamanhos. Vocês vão ver usando isso no vídeo, nas fotos aqui da aula. Eu uso as minhas xícaras com os meus pratos, monto e coloco o bolo, tiro a foto e fica lindo. Parece que eu comprei ele assim, montado com uma boleira. É perfeito. Outra economia feita, outra forma de você usar o que tem em casa para poder melhorar a sua produção de bolos. Essa massa é daquelas bem líquidas, que significa que ela demora um pouquinho mais para assar e que você precisa ter mais cuidado na hora de desenformar ela. Eu escolhi colocar nessas forminhas individuais, que é para dar mais uma opção de forma que vocês podem usar, mas não precisa, pode colocar ela toda em uma única forma sem problemas. O que eu falo é que, independente da forma que você escolher, tem que untar ela bem. Essas formas que vocês estão vendo, eu untei ela só com óleo. Você pode usar óleo e farinha, deixa bem untado, deixa assando pelo prazo de cerca de 50 minutos. E na hora de tirar, você espera ela esfriar um pouquinho, não tenta desenformar ela assim que sai do forno, porque vai quebrar, e tira com cuidado da forma, porque por ser mais molinha, mesmo quando ela estiver morna, tem que ter esse cuidado para ela não quebrar.
Uma forma ainda mais bonita e gostosa de servir esse bolo é você cortar ele em cubinhos e depois banhar cada um desses cubos em chocolate derretido. Pode ser tanto ao leite quanto meio amargo, fica delicioso. Esse bolo é outro com a massa muito líquida, que fica muito cremoso depois de assado e que precisa de cuidados. Se você quiser tirar ele da forma ele mesmo, com a colher e já comer, beleza, mas se quiser desenformar, precisa do papel manteiga. Sem o papel manteiga você não vai conseguir tirar esse bolo da forma. Eu coloquei o papel manteiga, coloquei ele bem grande, que é para garantir que vai ficar forrado embaixo e nas laterais. Virei a massa, coloquei para assar. Depois dele assado, deixei ele esfriar na mesa. Depois dele frio, eu coloquei ele para geladeira para ele ficar mais gelado e mais firme. Depois dele gelado, tirei da geladeira, coloquei um prato por cima da forma e virei o bolo, da mesma forma que faz com pudim. Tirei a forma, puxei o papel toalha com cuidado, depois peguei o prato em que ia ser servido, coloquei no bolo e virei ele de novo, porque eu queria a parte de cima, o topo do bolo, à mostra.